A OTAN colocou caças em prontidão, ativou radares e elevou o nível de alerta em sua fronteira oriental, mas isso não impediu a nova ofensiva russa contra a Ucrânia. Durante a madrugada de 24 de maio, uma grande operação aérea combinada atingiu Kiev e outras regiões estratégicas do país. Mísseis hipersônicos, Kinzhal, mísseis Zircon, armamentos de cruzeiro e enormes enxames de drones atravessaram o espaço aéreo ucraniano em diferentes direções, provocando incêndios, explosões e destruição em múltiplos setores da capital. Enquanto a Polônia colocava no ar caças F-16 e uma aeronave de alerta antecipado da OTAN para monitorar a situação próxima de sua fronteira, os ataques continuavam avançando sobre o território ucraniano. Diversos relatos apontavam impactos próximos de instalações associadas ao Serviço de Inteligência Militar ucraniano e também de estruturas ligadas ao SBU, órgão de segurança interna da Ucrânia. O episódio aumentou ainda mais o temor de uma escalada regional envolvendo diretamente países da Aliança Atlântica. O governo russo enquadrou a nova ofensiva aérea como parte de uma resposta calculada para os ataques atribuídos à Ucrânia contra regiões civis dentro da Federação Russa. A narrativa apresentada por Moscou procurou reforçar a ideia de retaliação estratégica, argumentando que os bombardeios tinham como foco estruturas consideradas essenciais para a sustentação militar ucraniana. Paralelamente, a escalada elevou imediatamente o nível de preocupação em vários países próximos da zona de conflito. Durante horas, sistemas de vigilância aérea, centros de comando e baterias antiaéreas permaneceram operando em estado máximo de prontidão em diferentes áreas do leste europeu. A Polônia foi um dos países que reagiram mais rapidamente ao avanço da operação. Autoridades militares polonesas confirmaram o envio de caças para patrulhamento preventivo e ampliaram o funcionamento de radares e sistemas de monitoramento próximos da fronteira. Varsóvia enfatizou que as medidas tinham caráter exclusivamente defensivo e buscavam impedir qualquer violação do espaço aéreo nacional. Mesmo evitando envolvimento direto no território ucraniano, a movimentação evidenciou o clima de tensão crescente ao redor da guerra e o receio de que algum incidente pudesse ultrapassar os limites atuais do conflito. Apesar das tentativas de contenção e monitoramento, a intensidade da ofensiva acabou transformando aquela madrugada em uma das mais severas desde o início da guerra. Relatórios divulgados por diferentes fontes apontaram ataques coordenados contra múltiplos setores considerados estratégicos para o funcionamento das forças armadas ucranianas, instalações industriais ligadas à produção militar, aeródromos, centros logísticos, depósitos de equipamentos e estruturas energéticas teriam sido atingidos em diferentes regiões. Em Kiev, incêndios se espalharam rapidamente após sucessivas explosões, enquanto equipes de emergência tentavam atuar em meio ao risco constante de novos ataques. Imagens compartilhadas durante a noite mostravam enormes colunas de fumaça subindo sobre áreas urbanas da capital ucraniana, além de sirenes contínuas, interrupções elétricas e movimentação intensa de veículos de resgate. Em vários bairros, moradores relataram tremores provocados pelas detonações e descreveram uma sensação de vulnerabilidade crescente diante da sequência quase ininterrupta de impactos. A pressão psicológica sobre a população civil acabou se tornando parte central da própria dinâmica da operação. Especialistas militares afirmaram que o padrão observado indicava uma estratégia voltada para o desgaste simultâneo de diferentes pilares da infraestrutura de guerra ucraniana. Em vez de concentrar ataques apenas em posições do fronte terrestre, a ofensiva aparentava buscar pressão contínua sobre produção industrial, geração de energia, centros de manutenção de armamentos, corredores ferroviários e áreas utilizadas para abastecimento logístico. O objetivo seria dificultar a capacidade de reposição e sustentação operacional da Ucrânia ao longo do tempo. Alguns relatórios também mencionaram explosões próximas de regiões associadas ao GUR, Serviço de Inteligência Militar Ucraniano, além de instalações industriais conectadas ao setor químico e de defesa. Segundo analistas, atingir esse tipo de infraestrutura possui importância estratégica porque afeta não apenas operações imediatas, mas também a capacidade futura de recuperação, reparo e reorganização militar. Outra localidade frequentemente citada nas análises foi Cherkasy,
Informações divulgadas por observadores militares indicavam possíveis impactos em áreas industriais, depósitos de munição e fábricas relacionadas à produção de componentes químicos empregados no setor bélico. Embora muitos detalhes permaneçam difíceis de confirmar de forma independente, a lógica operacional descrita por diferentes especialistas aponta para uma tentativa de enfraquecer gradualmente a capacidade ucraniana de sustentar linhas defensivas e manter o fluxo logístico para as regiões de combate. Esse tipo de estratégia produz efeitos acumulativos. Quando redes ferroviárias, centros de manutenção, armazéns de suprimentos e instalações industriais passam a operar sob pressão constante, o impacto não aparece apenas no momento do ataque, mas também nas semanas seguintes. Reparos se tornam mais lentos, o transporte de munições e combustível sofre atrasos e a capacidade de reposição militar começa a enfrentar dificuldades crescentes. Dentro desse contexto, a ofensiva parece fazer parte de uma dinâmica mais ampla de desgaste estrutural prolongado entre Rússia e Ucrânia. Na região de Kiev, algumas fontes também mencionaram instalações ligadas à fábrica Artem, conhecida historicamente por sua conexão com o setor militar ucraniano. Embora nem todas as informações tenham sido confirmadas oficialmente, a quantidade de relatos sobre ataques coordenados sugere uma tentativa de atingir diferentes camadas da infraestrutura estratégica do país ao mesmo tempo. Apesar da enorme mobilização aérea da OTAN nas proximidades, não houve registros oficiais de ataques russos contra território polonês ou áreas diretamente pertencentes à aliança militar. Esse detalhe é considerado extremamente importante, porque demonstra que Moscou continuou operando abaixo da linha que poderia desencadear um confronto direto com a OTAN. A estratégia aparenta buscar pressão máxima sobre a Ucrânia sem provocar imediatamente um incidente militar direto com países aliados ocidentais. A intensidade dos ataques impressionou até mesmo observadores acostumados com o padrão recente da guerra. Algumas estimativas falavam em mais de 50 mísseis e centenas de drones utilizados em uma única noite contra alvos espalhados por diferentes regiões estratégicas. Autoridades locais em Kiev afirmaram que dezenas de estruturas foram danificadas simultaneamente, enquanto a fumaça dos incêndios cobria partes inteiras da cidade ao amanhecer. Além do aspecto militar, existe também uma dimensão econômica extremamente sensível. A guerra ucraniana depende fortemente de energia, linhas ferroviárias, centros industriais e financiamento externo. Quanto mais essas estruturas sofrem pressão, maior se torna o custo de reconstrução, e maior também passa a ser a dependência de apoio financeiro estrangeiro. Isso transforma o conflito em uma disputa não apenas militar, mas também industrial, econômica e tecnológica. Enquanto isso, alguns setores políticos europeus defendem medidas ainda mais duras contra Moscou. Surgiram propostas relacionadas a novas sanções financeiras, restrições digitais e até limitações envolvendo sistemas de comunicação e satélites. Autoridades russas responderam acusando líderes europeus de aumentar perigosamente o risco de escalada internacional.